vamos começar mais uma rodada de entrevistas do Jornal Gazeta de Varginha, a coluna Fatos e Versões, em parceria com o site Varginha Online. Hoje nós estamos recebendo o candidato a prefeito pelo PDT, Natal Cadorini. Candidato Natal, nós temos 10 perguntas, sendo 2 que foram encaminhadas pela assessoria de cada um dos 3 candidatos que concorrem com o senhor, 2 perguntas elaboradas pela redação da Gazeta e 2 perguntas que foram encaminhadas por sorteio ao nosso site, e ao e-mail da coluna. Bem, vamos à primeira pergunta. Candidato, o prefeito Antônio Silva prometeu implantar escolas integrais na cidade. Agora, passados 4 anos, ele anuncia que existem escolas integrais na zona rural. Você conhece esse projeto? Fale um pouco sobre ele. Eu conheço o projeto das escolas integrais, mas se Varginha tem, eu não posso te garantir. Eu quero implantar isso porque isso aí vai totalmente ao encontro do que a gente propõe de fazer uma cidade mais humana. Nós entendemos que as pessoas mais simples, as pessoas que estão mais distantes dos grandes centros da cidade, são as pessoas que precisam mais desse trabalho de educação integral. Nós pretendemos implantar isso em toda a cidade para beneficiar principalmente as pessoas mais necessitadas nesse aspecto. Candidato, a nossa segunda pergunta. O que o senhor acha do SUS? Aqui em Varginha, passados 4 anos da administração Antônio Silva, não foi implantada nenhuma equipe do PSF e a cobertura continua em 50%, sendo que o recomendado pelo Ministério da Saúde é 75%. O que você pensa da importância da saúde preventiva para o município? Isso está no nosso programa de governo e a prevenção é importantíssima, é a base de tudo, né? Nós não podemos deixar o pessoal ficar doente, as pessoas ficarem doentes para depois curar as pessoas. Hoje Varginha consta com em torno de 57%, né? E a legislação pede para chegar pelo menos a 75%. Nós temos que chegar, quanto mais você atinge, Rodrigo, quanto mais você cobre com esse benefício a população, menos a pessoa fica doente e menos as pessoas vão atrás da medicina curativa, que é uma coisa muito mais cara, é muito mais fácil você prevenir do que deixar as pessoas doentes. Então, o nosso objetivo é cobrir a cidade toda com as unidades básicas de saúde, com os PSF. Candidato, a nossa terceira pergunta. No site do Tribunal de Contas de Minas Gerais, na comarca de Eloy Mendes, aliás, no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Eloy Mendes, constam 2 ações penais, 7 ações civis públicas e 5 procedimentos investigatórios, todos do Ministério Público, contra a sua pessoa. O que o senhor tem a falar sobre isso? Se eu vou demorar um pouco mais para responder, Rodrigo, é o seguinte. Eu fui eleito em Eloy Mendes em 2004, fiquei na prefeitura até 2012. Nos meus 2 mandatos, minha primeira eleição, eu fui eleito com 56% dos votos, fui reeleito com 80,5%, saí da prefeitura com uma aprovação de 93% e reelegi meu sucessor lá com uma grande goleada também de 58% em cima dos meus adversários. Meus adversários nesses 3 anos, eles foram os mesmos, eles são os mesmos. Do grupo do ex-prefeito Paulo Roberto Bellato, que é cunhado do ex-desembargador do Tribunal de Justiça, Reinaldo Ximenes Carneiro, que teve como secretário de administração um dos seus mandatos, o advogado e professor Luciano Adiel Lopes, que são os mentores intelectuais e autores dessas representações junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal de Contas. Você me falou aí de umas 7, 8, 9, 10, nem sei, mas na verdade nesses 12 anos que eu milito na política, eu já devo ter respondido pelo menos umas 50. E pelo menos nenhuma condenação. Tá? Tentaram caçar o meu mandato nas 2 vezes que eu fui eleito, tentaram caçar o mandato do atual prefeito de Eloy Mendes, o William, que é meu sobrinho, que é daqui de Varginha, mora aqui em Varginha também, ali no Sion, e todas sem sucesso. Sem sucesso na primeira instância, eles recorreram ao TRE, recorreram ao TSE, todas as outras sempre perderam isso. Eu só sou candidato nesse momento porque eu estou quite com a questão eleitoral, estou quite com o Tribunal de Contas e estou quite com a Justiça. Por isso que eu tenho
que eu tenho condição de ser candidato e estou dentro da legalidade para fazer isso. Tá? Tem ações, de tudo que eu fiz na prefeitura, além dessas questões pessoais, tem ainda dezenas de representações, de processos que eles entraram contra mim para atrapalhar a administração pública. Tem coisa até engraçada, como por exemplo, há mais ou menos uns 3 meses, uma vereadora entrou na justiça porque tinha um pessoal da prefeitura de Eloy Mendes retirando umas mudas de mandacaru na horta da casa da minha mãe em Eloy Mendes para plantar nas praças da cidade, nos trevos da cidade, que estão lá plantados. Ele entrou com a representação do Ministério Público para me investigar porque disse que o caminhão da prefeitura estava limpando a horta da casa da minha mãe lá em Eloy Mendes. Eu nem estava lá, nem saía daquilo. O que aconteceu? Foi arquivado. Todos os shows que nós fizemos em Eloy Mendes, a Expoem, como teve a semana passada, um grande sucesso, aquilo incomoda muito a oposição. Incomoda muito a minha oposição. Porque aquilo é um grande sucesso. Esse ano nós comemoramos a 12ª Expoem. Então, 12 anos de governo nosso, 12 anos da festa da cidade. Antes, essas festas não existiam em Eloy Mendes, ela sempre fez grandes arrecadações, grandes shows, que nós beneficiamos, inclusive, muitos hospitais, o Hospital de Eloy Mendes, com a arrecadação dessa festa, diverte toda a região, Varginha vai muito lá. E eles sempre tentaram travar, inclusive esse ano novamente, tentaram travar lá o meu sobrinho na realização dos festejos. E nunca conseguiram. E eles fazem o seguinte, a contratação dos shows, a maioria desses que você me disse aí, são relativos à contratação de shows. Pode ver lá que foi isso. Como é que acontece isso? Olha, os promotores de shows no estado inteiro, eles são representantes desses artistas no estado e nas suas regiões. Vou te dar um exemplo. Se você quiser contratar a Ivete Sangalo aqui para Minas Gerais, você tem que falar com o pessoal do Carnal Fenas. Se você quiser contratar o Edson Hudson, meus primos, você tem que falar com o João Wellington, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele tem exclusividade aqui em Minas Gerais. Então, em cada estado, em cada região do Brasil, já tem aqueles os promotores de show, as pessoas que têm exclusividade sobre determinadas datas e sobre determinados artistas. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles confiam naquelas pessoas. Você vê que é uma questão de logística. Às vezes um artista ele está no Rio Grande do Sul, amanhã ele vai estar aqui no sul de Minas, depois da manhã ele já vai estar lá no Nordeste, e ele precisa de alguém para essa logística, transporte, hotel, comida, van para transportar, som, gente para carregar equipamento. Então eles já confiam nessas pessoas. E essas pessoas são os seus representantes, né, nessas regiões. Então quando você vai contratar alguém, você dificilmente contrata diretamente do escritório desses artistas. Você contrata desses representantes que são da confiança dessas pessoas nos estados. E isso, em muitas situações, o Tribunal de Contas, eles têm questionado porque você pode contratar, fazer uma dispensa de licitação direto do artista. Mas como todos os artistas terceirizam para essas empresas e para esses empresários, como é que você vai ter exclusividade se eles têm os seus representantes nos estados para fazer isso? Então eles entraram com essas representações, esses processos. O último lá de um show do Teodoro Sampaio, que teve uns 3, 4 anos, recebi agora no dia 29 de maio, até podia ter trazido aqui, eu dei entrevista para outro blog, e lá eu já mostrei isso, mas posso te mandar se você quiser. Já está lá arquivado o pedido de investigação a respeito da contratação do show do Teodoro Sampaio, que aconteceu há uns 4, 5 anos. Então o que eles verificam muito nisso não é tanto a forma de contratação, de quem você contratou. Eles verificam se tem superfaturamento. O que nós provamos? Que naquela época, o artista, em cada momento, ele está valendo um preço, o dia do show também, cada dia ele é um valor, na quinta-feira ele é um valor, na sexta é outro, no sábado é outro. E nós provamos na justiça que em todos os momentos, nos dias que nós contratamos na maioria das vezes abaixo do preço do mercado, que eles fizeram aquele show naquela região, na nossa região aqui. Então essas ações todas aí, a grande maioria é em cima disso. Mas entraram na justiça também com relação à desapropriação de propriedades em Eloy Mendes, que eu desapropriei pelo menos umas 30 pessoas, e quando quer tumultuar, quando quer travar o processo, eu tentei fazer casas populares lá, por exemplo, eles entraram questionando a desapropriação, tive que fazer as casas lá, começar a fazer as casas populares no bairro São Cristóvão, num campo de futebol que tinha, para não perder a construção de 50 casas populares no valor de um investimento de 3 milhões, porque não tentaram atrapalhar na justiça, depois arrepender, né? Mas agora já fizemos as casas em cima do campo de futebol e agora está sendo feito um outro campo, quer dizer, eles sempre tentaram na justiça, porque no voto eles sempre tomaram goleada. Tá?
não é os índices que eu me elegi em Elementes, o meu índice de aceitação é grande demais. Isso é tão verdade que eu fui tão bem em Elementes, tão bem avaliado, que as pessoas aqui em Varginha sempre me disseram: Natal, você foi tão bem em Elementes, por que você não se candidata em Varginha? Candidato, a nossa quarta pergunta: como prefeito de Elementes e ex-funcionário da Copasa, como o senhor resolveu o problema do lixo na sua cidade? Vamos falar da Copasa um pouco e separar o lixo também, né? A Copasa, tem gente dizendo em Varginha que vai rever o contrato com a Copasa. Isso é bobagem, estão falando besteira. O prefeito já mandou o projeto de lei para a Câmara já aprovou a nova prorrogação do prazo com a Copasa por 30 anos. Isso não tem jeito de ser visto, porque se você acha que uma assessoria jurídica da Prefeitura de Varginha e de uma empresa do porte da Copasa vão fazer um contrato meia boca que dá margem para ele ser revisto, então essa questão da Copasa em Varginha está consolidada. E eu sou empregado da Copasa, trabalhei 23 anos na Copasa e não levei a Copasa para Elementes, né? Elementes é o SAI. Lá, como eu entendo muito bem de água, trabalhei muito tempo nisso, sou engenheiro da área, lá nós temos nosso sistema de água lá muito mais barato do que o de Varginha. Falando do lixo, é o seguinte: aqui em Varginha resolveram, além de prorrogar o trabalho com a Copasa na questão da água e na questão do esgoto, eles ainda deram essa concessão do tratamento do lixo na cidade. Eu resolvi, comprando um terreno em Elementes, fizemos o nosso aterro controlado, que vai virar aterro, está virando aterro sanitário, que já funciona lá desde o 3º ano que eu fui prefeito, porque quando eu assumi, um dos graves problemas que eu tive problema também com a Justiça, com o Ministério Público, que punia todos os prefeitos, mas como eu herdei aquele passivo, é um dos problemas que eu tive com o Ministério Público, mas eu herdei do prefeito anterior e eu resolvi na nossa área, uma área que fica entre Elementes e Monsenhor Paulo, e tudo dentro do que a legislação exige, e a Prefeitura de Elementes que faz a coleta e a disposição desse lixo lá dentro das normas ambientais. Candidato, por que você entende necessária a mudança na administração municipal? As pessoas se candidatam em função dos apelos populares, né? Se o prefeito atual está se candidatando porque o grupo dele acha que ele é o ideal para a cidade. Nós temos outros 3 candidatos, eu e mais 2, que a população da cidade discorda disso, os partidos políticos discordam disso. Então nós entendemos que a imensa maioria da população discorda do que está acontecendo em Varginha, e nós temos as várias propostas, né? Então estou colocando meu nome à disposição. Nós conversamos com vários partidos, né, antes das convenções, no período pré-convenção, falamos com vários partidos, e vários partidos acharam interessante vir com a gente. É por isso que eu estou candidato aqui, para colocar minhas ideias e ver a possibilidade do pessoal de Varginha concordar com o meu programa de governo. Está para mim, que eu estou mostrando durante o programa eleitoral agora, e também através do nosso programa de governo, que está disponível no TSE, que está disponível na rede social, onde nós mostramos as nossas ideias e a maneira de resolver os graves problemas que nós achamos que tem em Varginha. Se nós achássemos que Varginha estava bem, eu não seria candidato, não. Candidato, a nossa 6ª pergunta. Candidato, qual a sua participação e contribuição para o crescimento de Varginha? Eu estou distribuindo nesse momento, a população de Varginha me conhecer melhor, o meu currículo com relação a Varginha, tá? Se você verificar lá, você vai ver que em determinado momento dessa cidade eu fui vice-presidente, cheguei até assumir a presidência do Conselho Municipal de Saúde da cidade. Eu sou aqui um dos fundadores do CODEMA e fui secretário do CODEMA durante muitos anos, da APAVAR, Associação de Proteção Ambiental de Varginha e região, sou também um dos fundadores dessa instituição. Eu trabalhei como professor aqui em Varginha, em 3 escolas, na FEMVA, Faculdade de Engenharia, depois FEPESMIG, hoje Grupo Unis. Eu fui professor no CETEV e montei inclusive um curso técnico de meio ambiente, na época com o professor Vanderlei Bueno ainda era vivo. Fui professor do curso técnico de segurança do trabalho da Escola Batista. Eu criei aqui em Varginha uma delegacia, fui delegado regional no Conselho Regional de Química de Minas Gerais, para as pessoas resolverem os seus problemas de classe ali na rua
na Avenida Bias Fortes, no centro da cidade. Então eu tenho um envolvimento com a cidade muito grande e moro aqui em Varginha efetivamente há 16 anos, mas tenho uma relação com a cidade desde 75, quando aqui eu estudei no CETEM, fiz tiro de guerra, trabalhei na Copasa, conforme nós já dissemos aqui, por 23 anos. Eu conheço a situação de Varginha, por isso que eu acho que eu posso participar do processo político aqui. Candidato, a nossa 7ª pergunta. Candidato, como prefeito de Eloy Mendes, o senhor teve boa avaliação popular. Todavia, comenta-se que boa parte dos casos de saúde da cidade eram encaminhados ao sistema de saúde de Varginha. Gostaria que o senhor comentasse essa informação. Verdade, verdade. Eu tive uma ótima avaliação e os casos de saúde, muitos casos de saúde eram encaminhados para Varginha, outros são encaminhados para Alfenas, outros são encaminhados para Porto Alegre, outros para Belo Horizonte, outros para São Paulo. E vão continuar assim, em Eloy Mendes, em Três Pontas, em Monsenhor Paulo, em Cortislândia, em Três Corações, pelo seguinte motivo. Varginha, o mesmo acontece, por exemplo, com Pouso Alegre nas cidades do entorno de Pouso Alegre, com as cidades do entorno de Poços de Caldas. Porque nós somos aqui a nossa capital, né? A capital da região, Varginha é a capital regional. E aqui, determinados tipos de tratamento são referenciados, são pactuados com a Secretaria de Estado da Saúde para que aquele determinado tipo de doença seja tratado naquela cidade. A UPA, por exemplo. A UPA está sobrecarregada e às vezes as pessoas falam assim, eu vou lá na UPA, está cheio de gente de outras cidades. Claro, a UPA é regional, é para tratar pessoas de outras cidades, sim, é lá que essas pessoas têm que ir dentro daquela abrangência dos municípios que a UPA foi criada. Porque a UPA foi criada, a UPA só foi criada porque Varginha apoderou-se, vamos dizer assim, houve uma pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde para que a cidade tivesse mais de 200 mil habitantes, porque a UPA só instala-se em cidades com mais de 200 mil habitantes. Quando fez o projeto para a UPA, Varginha só tinha 125, então ele teve que pegar, vamos dizer assim, entre aspas, emprestado, população de cidades da região para que ela tivesse os 200 mil habitantes para que a UPA fosse implantada. E a UPA é mantida com verba do governo federal, dentro dessa pactuação, do governo estadual e com verba da prefeitura do município de Varginha. E onde que Varginha errou aqui? Errou fechando o seu pronto-atendimento para cuidar da população da cidade, que é o pronto-atendimento, o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, que muito atrapalha o pessoal daquela região, do Bom Pastor, do Boa Vista, do Bela Vista, do Jardim Áurea, do Corsete, etc. E para você ver como é que a coisa é interessante, dentro dessa pactuação, dentro dessa referência que cada cidade é referência para um tipo de tratamento, Eloy Mendes é referência em cirurgia vascular para tratamento dos pacientes de Varginha. Se alguém de Varginha precisar fazer uma cirurgia na área vascular, ele entra em contato com a Secretaria de Saúde do município de Varginha, a Secretaria do município de Saúde de Varginha entra em contato com o hospital e a Secretaria de Saúde do município de Eloy Mendes e encaminha os pacientes para serem tratados lá. E vai continuar assim enquanto Eloy Mendes for referência nisso, a não ser que um dia tenha um serviço melhor do que isso aqui em Varginha, que as pessoas de Varginha se tratarão aqui. Caso contrário, essa pactuação vai continuar entre as cidades, feitas pela Secretaria de Estado da Saúde, que depois cobre e paga o município que recebe esse serviço. Quando Varginha manda alguém para tratar nessa área que eu te disse aqui, lá eles mandam a AIH. Autorização de internação hospitalar para as pessoas fazerem o tratamento, e a Secretaria de Saúde da cidade de Eloy Mendes recebe do município de Varginha. Da mesma maneira, quando o Monsenhor Paulo Três Pontas ou Eloy Mendes manda para cá um paciente, eles mandam junto a IH do mesmo jeito para que a Secretaria de Estado da Saúde reembolse onde esse serviço foi feito, a Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, ou o Hospital Regional, ou o Hospital Bom Pastor, onde esse serviço foi prestado. Vai continuar assim. Ok. Candidato, a nossa 8ª pergunta. Candidato, parte de seus assessores da campanha são de Eloy Mendes. Inclusive, em Eloy Mendes, muitos estão esperançosos de que o senhor vença as eleições em Varginha e dê emprego aos eloenses aqui, em seu eventual governo. Comente o assunto. Eles estão, essa aí, pela primeira vez, eu vou dizer que tem alguém falando mentira, porque não tem ninguém de Eloy Mendes trabalhando na minha campanha aqui. São todas pessoas, e por sinal, todas de Varginha. Por sinal, meu comando de campanha aqui é diminuto.
é capaz de cabeça na palma da mão. Nós temos aí umas 4, 5, 6 pessoas só. Porque o meu estilo de fazer campanha é exatamente isso. Eu não gosto de muito barulho, de muita pressão, não. Eu prefiro usar argumento, presença do candidato, programa de governo. Não tem nenhum de Elaine trabalhando comigo aqui. E se eu for eleito, eu vou ter que usar pessoas, e quero usar pessoas de Varginha, que sobra gente competente em todos os setores. Só que tem um detalhe interessante: eu vou usar muito menos do que se usa atualmente na administração municipal. Não precisa desse penduricalho todo aí, esse monte de cargo comissionado, esse monte de puxa-saco, não precisa desse tanto de teta para manter a cidade, não. É por isso que muita coisa não funciona na cidade. Tem que empregar muita gente, tem que pôr gente demais lá, e esses acordos políticos oneram a prefeitura, e aí realmente a prefeitura fica apertada, não sobra dinheiro para fazer aquilo que precisa na cidade. Candidato, vamos à nossa 9ª pergunta. Candidato, Varginha conta hoje com um lixão que funciona irregularmente, um aterro sanitário parado que foi entregue sem licitação à Copasa. Como o senhor propõe resolver o problema do lixo em Varginha? Já foi feito esse contrato com a Copasa. A Copasa tem um prazo para fazer isso. A Copasa, eu entrei até em contato com a Copasa para saber bem como é que estava esse contrato de concessão da água, do esgoto e do lixo. E o que o gerente da Copasa, que eu conheço, né, sou de dentro da casa lá, me falou que está em andamento e está dentro do prazo legal para que o lixo de Varginha seja equacionada essa questão dentro do prazo daquilo que está no contrato. O que precisa fazer? Ver o contrato e ver qual é o prazo que a Copasa tem que prestar esse serviço de excelência como está no contrato, exigir da Copasa que faça isso, não tem outra maneira, não. Já foi feita a concessão. Candidato, a nossa 10ª pergunta, 10ª pergunta. Candidato, seus adversários comentam que, quando prefeito de Elaine Mendes, não resolveu os problemas de segurança pública e desemprego na sua cidade. Como se propõe resolver tais problemas em Varginha? São 2 problemas nacionais, né, Rodrigo? O problema da violência, ele está muito ligado à questão do tráfico de drogas. Você pode ver que as pessoas que têm passagem pela polícia, normalmente são pessoas envolvidas com isso. Isso é um problema nacional que tem que ser resolvido na fronteira, né? Tem que cercar a chegada desses produtos aí, das drogas na fronteira, para que não causem problema, não só em Elaine Mendes, Varginha, mas na zona rural da nossa cidade, das cidadezinhas. Isso chegou em todo lugar do país. Continuando falando da segurança, nós temos que apoiar a Polícia Militar, a Polícia Civil efetivamente. Porque nunca os governos estaduais, que é responsável pelas 2 polícias, fizeram nada. Nem o governo anterior do PT, nem o governo do PT continuou fazendo. Pode perguntar para a polícia. Às vezes falta gasolina, às vezes falta combustível. Eu me lembro muito bem que eu era prefeito de Elaine Mendes, tinha que abastecer e consertar veículos de Varginha lá em Elaine Mendes, porque a prefeitura aqui não fazia isso. Abastecer gasolina para eles conseguirem rodar. Então precisa ter um apoio efetivo. Agora, a Guarda Municipal de Varginha, que poderia auxiliar nisso, né? Nós temos em torno de 80 pessoas, ela está perdida igual cachorro que caiu da mudança. Ela não sabe para que ela serve, ela não sabe se ela é para cuidar de patrimônio, outro dia ela está cuidando de trânsito, outra hora ela está patrulhando, outra hora ela está cuidando de segurança. Ela não tem treinamento, ela não tem aparelhagem, ela está perdidinha. Falta de comando, falta de um norte, falta de saber para que ela está servindo, o que ela vai fazer para auxiliar, porque é muita gente, né? 80 pessoas, é um batalhão de pessoas que poderia estar efetivamente ajudando nessa questão da segurança para melhorar a situação de segurança da cidade, que realmente é um caos. Tem outra coisa? Com relação ao desemprego. Ah, sim. É outro problema nacional, né? Quando o país estava bem, né, você se lembra muito bem, até uns 2 anos atrás, o Brasil ia bem para todos os lados. Quebrou-se o Brasil, quebrou Elaine Mendes, quebrou Varginha e assim por diante. Agora, o que acontece aqui em Varginha? Essas grandes empresas que abandonaram Varginha ao longo dos anos, que você sabe muito bem, CDC, Palfil, etc. Não pode deixar isso acontecer. É muito mais fácil você manter a cidade dando alguma concessão para essas empresas permanecerem aqui. Outra coisa que precisa aqui, que nós fizemos muito em Elaine Mendes, que gerou muito emprego, foi ajudar muito e investir muito nas pequenas e microempresas com treinamento e facilitando a instalação dessas empresas. E na zona rural, nós precisamos criar as associações rurais, que dá muito emprego na roça, que fixa o homem no campo. Essas associações rurais,
onde a comunidade lá na roça, eles se organizam e lá você equipa uma associação com todo tipo de equipamento, com os tratores, a grade, o arado, o pulverizador, para eles produzirem mais com menor preço e com maior produtividade, maior quantidade e produtividade. E a nossa ideia é aproveitar esse excedente de produção, não só dos pequenos produtores aqui de Varginha, mas também dos pequenos produtores de Alaimendes, de Paraguaçu, que são muitos também, e de Três Corações, que já abastece Varginha, o mercado produtor. Você pode ir lá no domingo, que pelo menos uns 70% são pessoas oriundas dessas cidades aí. E a gente fazia aqui um entreposto da Ceasa para abastecer não só Varginha, mas também toda a região. Candidato na Tocadoria, o senhor tem direito a 2 minutos das suas considerações finais. Quero dizer, Rodrigo, que as pessoas, quando elegem o prefeito, eles não elegem o secretário. E o que eu vejo em Varginha é que o prefeito coloca a bunda na cadeira, fica dentro da sua sala e delega poderes aos secretários que não foram eleitos pela população. Algumas vezes sem sensibilidade, outras vezes sem competência. O meu estilo é diferente. Eu sou de sair, ir a campo, participar de tudo que está acontecendo na administração, não apenas para punir ou fiscalizar, mas para apoiar e fazer as coisas acontecerem na cidade. Uma outra coisa interessantíssima que eu acho que precisa acontecer aqui é o envolvimento no turismo. O café é a grande riqueza do município, a gente não vê os eventos de café acontecer na cidade. Vê acontecer em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e menos em Varginha. E o ET também, Varginha erra muito de não explorar. Se o ET apareceu aqui, eu não sei, mas mundialmente a cidade é conhecida por ser a cidade do ET, e Varginha não explora essa questão do turismo, nem a questão do Lago de Furnas, infelizmente, nisso. E o turismo é um grande gerador de riqueza para o município. Quero dizer que nós vamos rever essa questão do contrato com a Autotrans, para que a cidade tenha um transporte coletivo eficiente, fazendo as linhas bairro, centro-bairro, para baratear o custo. Porque se você verificar que Varginha e Pouso Alegre é um pouco maior que Varginha, e lá transporta menos gente no transporte coletivo do que aqui. Lá transporta em torno de 600 mil pessoas por mês, aqui transporta 800. Por que motivo? Aqui as pessoas têm que pagar 2 passagens para ir de um bairro a outro. Lá tendo as linhas que vai de um bairro, passando pelo centro, chega no outro bairro, lá eles gastam muito menos com isso. E outra coisa, eu sinto a cidade triste. Nós precisamos fazer aqui também, além disso que nós já falamos em todos os aspectos, as grandes festas. Voltar com o Carnaval, fazer a Feira da Paz, o Réveillon, a iluminação de Natal, que além de alegrar a cidade, vai beneficiar muito o comércio da cidade. É isso. Ok, muito obrigado.